E aí, nação tricolor, fala família Tricolaço FC, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do canal. Felipe Sandri na área, ó. Acabou alguns instantes atrás. Cruzeiro 1, cagado. São Paulo 0. Um jogo que não merecia esse resultado. O São Paulo não merecia sair perdedor dessa partida. O São Paulo produziu e jogou muito mais bola do que o Cruzeiro. Mas o futebol tem dessas, né, gente? Aquele jogador folgado que é aquele Matheus Pereira, que eu não posso ver a cara daquele cara, mal encarado, mascarado, perninha, como diria já Fernando Diniz, né? É um jogador daqueles que você vê que é mau caráter, jogador mau caráter esse Matheus Pereira, e bem dos pés dele na cobrança de falta, que foi o único lance de perigo de fato, verídico, digamos assim, que o Cruzeiro teve durante toda a partida, a não ser alguns chutes ocasionais, mas o grande perigo veio dessa bola, né, dessa falta cobrada por Matheus Pereira, que desviou, infelizmente, na cabeça do Alan Franco e matou qualquer possibilidade de defesa do Rafael, que fez uma brilhante partida. Se não fosse isso, o São Paulo teria conseguido minimamente um empate, completamente esfacelado por todas as lesões que vem desse clube que há anos eu não consigo entender como o São Paulo tem tanto jogador lesionado, e ninguém fala nada, ninguém tenta resolver essa questão, ninguém simplesmente vem a público dizer o que se passa nos bastidores do São Paulo. Não, é sempre uma caixa de Pandora o que acontece no São Paulo, e o São Paulo sai derrotado depois de 8 jogos no Campeonato Brasileiro, num jogo que não merecia ter perdido. A torcida do São Paulo fez uma festa incrível nas arquibancadas do Mineirão. O Cruzeiro é freguês do São Paulo histórico e seria derrotado hoje se não fosse essas injustiças que acontecem no futebol. O São Paulo produziu muito mais, o São Paulo jogou muito mais, o São Paulo foi muito mais dominante, o São Paulo ditou o ritmo do jogo em, sei lá, quase 90% da partida o São Paulo ditou o ritmo, a não ser que depois desse gol completamente cagado, né? Não tem outra palavra, foi um gol cagado desse Matheus Pereira, folgado, desse jogador de má índole que é esse Matheus Pereira. Se não fosse isso, o São Paulo teria saído minimamente com um empate. São Paulo foi escalado com Rafael no gol, Cedric aberto na ala direita, Patrick aberto na ala esquerda, porque Enzo estava fora por suspensão, o Wendel voltando de lesão, né? Outro que estava lesionado está voltando agora. Então é o elenco que a gente tem, o Patrick na lateral esquerda, na ala esquerda. Na zaga a gente não tinha Arboleda, não está contando com o zagueiro Arboleda ainda. Teve Ferrarese, uma grande partida mais uma vez de Ferrarese. Alan Franco muito abaixo hoje, não gostei do jogo dele. E Sabino também muito discreto, não contribuindo efetivamente assim com o São Paulo, mas também não deixando muito a desejar. Acabou não propiciando nenhum grande lance de perigo do Cruzeiro. Repito, que não fez nada no jogo, nada. Foi uma partida completamente apagada da equipe do Cruzeiro, e se não fosse esse gol cagado do Matheus Pereira, São Paulo teria saído pelo menos com um empate. No meio, ele entrou com Pablo Maia e Bobadilha, Rodriguinho na frente. Rodriguinho, uma boa partida do Rodriguinho, gostei do dinamismo dele, gostei das trocas de passe, gostei das movimentações, gostei das triangulações que ele fez. Um bom jogo do Rodriguinho, vem crescendo a cada partida. E na frente, Luciano e Ferreirinha, muito apagado. Luciano só brigando com o jogador, com a arbitragem, fazendo aquelas dele que às vezes irrita um pouco. E o Ferreirinha, praticamente um a menos em campo, não gostei nada do Ferreirinha, foi muito apagado, errou tudo que tentou. E aí no segundo tempo, depois de alguns minutos, o Crespo começou a fazer algumas trocas. E aí, um detalhe, né? O Henrique do Carmo entrou no finalzinho do jogo, faltando 10 minutos praticamente para acabar a partida. E cara, é impressionante como ele dá um outro ritmo pro jogo. É incrível como o Henrique do Carmo ele é aquele jogador capaz de incendiar uma partida.
ele no 1 contra 1 ele é muito complicado de se parar, ele é um cara que tem habilidade, é um cara que é agudo, ele vai pra cima e mais uma vez ele entra bem. Todas as vezes que o Henrique do Carmo entra, ele entra bem e mais uma vez foi hoje. E eu acho que ele começa a, né, de repente tentar algum jogo aí, começar de titular, ver como é que ele se reage, né, como que ele acaba se vendo se ele vai bem, se ele não vai, se ele sente, se ele não sente. Até onde eu entendi, ele tá entrando bem, não tá sentindo nada. Então assim, é um jogador que pode mudar a cara de jogo, é um cara que o São Paulo tem que olhar com muitos bons olhos. E de novo, gente, assim, não tem muito o que dizer dessa partida. O São Paulo foi dominante, o São Paulo no meio de campo anulou as ações do Cruzeiro. O Cruzeiro não conseguia fazer nem um terço do que ele normalmente faz nas partidas, que é simplesmente pegar a bola, ir pra cima, agredir o adversário. O Caio Jorge não pegou na bola. O primeiro tempo do Caio Jorge foi praticamente inócuo, muito por conta do meio de campo do São Paulo, que anulou qualquer possibilidade da bola chegar no Caio Jorge. E quando chegou, ele estava muito bem marcado pelos zagueiros do São Paulo. Então assim, é um resultado muito mentiroso, né? Eu via a transmissão pelo Sport TV, o Lédio Carmona é um grande comentarista e ele falou o que aconteceu mesmo. O São Paulo não era merecedor desse resultado. O Cruzeiro sai com uma vitória que jamais estaria na conta pelo que ele produziu. E foi muito por conta desse gol cagado desse Matheus Pereira, que é um pilantra de um jogador. É isso que ele é. Ele é um mascarado, esse cara. Eu não suporto esse cara. Ele é muito folgado. Ele reage de uma forma como se o Cruzeiro estivesse jogando e dominando e amassando o São Paulo. Ele tem uma arrogância, uma prepotência que me irrita num grau absurdo, assim. Eu nem vou falar mais desse cara para não consumir mais o ódio que eu tô aqui. E ódio não por conta do São Paulo, ódio por conta desse resultado mentiroso que não era para acontecer. O São Paulo produziu, foi efetivo, apesar de estar esfacelado, mais uma vez eu repito aqui, por conta das lesões que são intermináveis nesse clube, né? E ninguém vem dar a cara a tapa para explicar o que acontece. Apesar de tudo isso, o São Paulo é organizado, o São Paulo é competitivo, o São Paulo está azeitado, o São Paulo está entrosado através de um grande trabalho que vem fazendo Hernan Crespo. Então é uma derrota que dói, não por conta do São Paulo, dói pelas circunstâncias. E aí, independente de qualquer coisa, agora é virar a página e continuar nessa atuada firme e forte, porque o São Paulo está coletivamente muito forte. E apesar dos pesares e apesar de todas as dificuldades que a gente teve nessa temporada, o São Paulo está dando orgulho para o seu torcedor. E é isso que é o mais importante. Quero muito saber a sua opinião, deixa aqui embaixo, a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço para todo mundo, vamos São Paulo!